E eu gosto demais do que eu faço e faço o que gosto. Tem gente que fala que gosta e quando vai fazer, estressa, né? E eu não, pra mim é terapia fazer isso. Verdade, cara. A pessoa chega quebrado em casa, eu chego inteiro, né? Só pôr a mochila nas costas e sair pra onde aponta o nariz, sabe? Sair sem rumo, assim, só pra lá que eu vou e pra lá que eu vou. Né? Às vezes não tem ninguém pra acompanhar a gente, vai eu e Deus. Na minha caminhada, vamos embora. Falei, vamos embora mesmo? Embora bem perto, muito distante aqui de nós, se nós quiséssemos chegar até o Beira-Rio. Então isso é bem curioso, né? A gente fica pertinho do rio, mas muito distante dele, porque se quiséssemos alcançar ali o Beira-Rio, seria preciso inventar uma estratégia muito mirabolante. Primeira coisa, quando você sai de casa, você olha pro Tietê. A primeira coisa que eu faço é sempre olhar pro Tietê. Nossa, olha como ele tá. Eu percebo uma mudança, assim. Você vai vendo a cada dia, tipo, poxa, mas ele diminuiu um pouco o curso. Você começa a notar, você começa a ver e bate uma tristeza. Você fala, não, mas agora eu tenho que ir mais forte pra luta. Olhando isso, agora eu vou lá, vou começar a questionar mais esses caras, porque não dá. Porque você ficar olhando, assim, assistindo o negócio acontecendo e nada sendo feito, é o maior absurdo, assim, tremendo, né? Mudou muita coisa, porque naquela época não tinha tanto agricultores no lado de Salesópolis, que aquela água que é irrigada à lavoura, ele acaba saindo tudo no Tietê. E hoje tem bastante. O Tietê ainda é limpo aqui, mas já não é como era. Então, meu pai, assim, como filho caçula, ele permaneceu aqui. Cuidei minha avó, quando ele se casou, minha avó já era viúva. E ele continuou aqui, cuidava dos bois, dos cavalos. E tirava leite, minha mãe fazia queijo. Plantava, né, milho, feijão. Pra consumo, nada pra vendas. O pessoal já começou a plantar eucalipto, já tinha bastante cortadores de lenha, que a gente pode enxergar nas divisas, né? Tinha olaria, tinha algumas fazendas de leite também, mas depois começou a surgir os loteamentos, né, as chácaras, tinha bastante gente que morava para tomar conta dos sítios. Reunia todas as famílias em volta, vinham pessoas da divisa de Guararema, divisa de Salesópolis, eles vinham. Fazia daqui um centro, assim, de encontros, não só da manifestação religiosa, mas para tudo, né?
surgiu o núcleo colonial de Sabaúna justamente por conta da criação da estação de Sabaúna, uma parada na época. Existia essa hierarquia, parada de trem ou estação de trem. Primeiro foi uma parada de trem para incentivar a vinda de famílias imigrantes, que depois virou a estação ferroviária de Sabaúna. E a ferrovia surgiu ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, justamente acompanhando aqui no Vale do Paraíba. Aqui era só mato mesmo, como ele falou. Era poucas casas, poucas moradias, nós fomos os primeiros moradores, então... E aí foi começando a ver essa expansão, assim, enorme e tal, Suzano se desenvolvendo, crescendo, e essas potencialidades acabando se perdendo um pouco, como essa região era muito rica, assim, era mais preservado esse rio Tietê, nós tínhamos, os pais contam que tinha sariema, tinha vários bichos, quando eles vieram para cá. A gente não teve muito essa convivência porque era muito novos, então acabamos não vendo muito isso, mas eles falavam que tinha muito disso, que a qualidade de vida era melhor, era outra. E aí eles viram essa expansão enorme, assim, tipo uma expansão assim, desse tamanho. Hoje o bairro é uma população, tem cidade que não tem essa população que tem o Miguel Badra hoje. A busca pela casa própria foi um grande mote para a gente vir para Suzano. Acho que assim como aconteceu com várias pessoas que hoje moram aqui no Miguel Badra, que moram em Suzano, foi justamente o quê? A tão sonhada busca da casa própria. E a gente aqui conseguiu realizar isso. Eu lembro de quando a gente veio construir a nossa casa aqui. Era um Tietê vivo, gente. Você observava, você via o Tietê com as curvas bem definidas, preservado, assim, com uma vegetação maravilhosa. Acabaram pouco com a várzea do Tietê nessa região, por conta do interesse imobiliário, e a gente viu uma degradação muito aprofundada. Que eu me lembro, assim, para mim foi ótimo. Se eu pudesse reviver, eu reviveria tudo novamente. Eu também. A gente brincava, a gente estudava, mas você tinha tempo, a gente corria essa rua. Fora Corria os matos. Os matos que tinha. Aqui tinha muita valeta, sabe? Que não era igual aquele canalizado, córrego que tem. Então todas não eram canalizadas. Nossa, a bicicleta era pouco, era tombo atrás de tombo. A gente batizou quase todas as valetas daqui. Era muito bom. E aqui, passando aqui onde tem os conjuntinhos de casa, não tinha, era um terrenão. Então todo mundo brincava ali. Eles quando escondiam na rua, ia pro meio do mato, porque tinha muito mato. Depois que tiraram, aí era mais aberto, né? E as casas não tinham muito muro, era tudo seca, aqui era seca, né, Clara? Você podia dormir de porta aberta. A minha mãe fazia aquelas cerquinhas de bambu assim, sabe? Não tinha assim, quem entrasse, quem, sabe, invadisse mesmo. As águas eram limpas. Aquele que nós passamos lá, que é o Guaió, que faz divisa de Poá com Suzano, ele nasce lá na divisa de Suzano com Mauá, com Ribeirão Pires e Mauá. Ele vem de lá. Ele era limpíssimo, tanto é que a água que abastecia as casas em Poá, a rede de água, era extraída no Guaió. Havia muitas chácaras de recreio, o pessoal de São Paulo vinha passar fim de semana aqui. Tinha plantação de frutas. Então era uma cidade assim, em função disso que eles quiseram que fosse mantido o status de estância, porque o pessoal de São Paulo vinha para cá. O que atrapalhou um pouco foi isso, o pessoal de idade, que eram os donos das chácaras, eles foram ficando velhos, foram morrendo, os filhos já não se interessaram mais por vir e acabaram loteando de uma forma assim, loteamentos populares, lotes de 5 por 25. E a cidade, em função de vir todo esse pessoal morar aqui e não ter indústria, não, como eles trabalharem, virou uma cidade dormitório. O pessoal, se você chegar de manhã na estação, você vê que a fila é enorme.
para pegar o trem para ir trabalhar em São Paulo. E à noite eles regressam para dormir. Cambiri vem de camburu, né, que é rio que muda de lugar. E é uma palavra, o camburu é uma palavra indígena. E como aqui é uma região de rios mesmo, tem vários rios e assim, as nascentes, né? Provavelmente o Cambiri venha realmente desse rio que muda de lugares, né? E se não é, vai virar verdade, entende? Porque não tem outra. Essa região aqui era uma região muito bonita. É muito mais do que está agora. Ferraz era conhecida como a cidade das águas. Certo? Ali no centro tinha vários rios, a gente tinha uma árvore maravilhosa, que era a Praça de Ferraz lá, que cortaram ela porque ela sujava a cidade. E aí, com essa questão dessa urbanização desigual, né, da cidade de São Paulo, as pessoas começam a chegar nessa região de forma desigual, né, de forma ruim, sem uma moradia garantida. E aí tem a questão, né, que nos traz aqui, e que é essa maior nossa, que essa é uma região de preservação ambiental. O Cambiri tem mais de 360 nascentes, abastece toda essa região, abastece até o ABC. Né? Nós temos aqui água mineral. Foi no sábado que eu esperei, que vocês vinham de Itaquera, me deixou o dia inteiro. Foi aqui 8 anos, tem 8 anos que eu tô aqui. Não tinha esse rio na época, né? Na época, isso aqui era um areião, a gente treinava, eu e meus alunos treinávamos mortal aqui, o rio passava bem lá pro outro lado. Aí provavelmente eles resolveram colocar aqui para ver se conseguia tirar a gente sem nenhuma indenização, sem nada. Mas provável eles não vão conseguir. O rio passava depois daquelas árvores de lá, reto. Ele ia reto. Bem lá pra frente. Bem lá pra frente, não existia esse rio aqui. Eles pegaram o canal do rio lá embaixo e veio cavando. Veio cavando, fez o leito do rio, sem existir o rio. E aí pra cima eles emendaram o rio, né? Na forma que eles foram cavando, deixou o canal do rio, só fez emendar. Aí o rio parou de existir do lado de lá e veio pra cá. Isso tem uns 4 a 5 anos, eu acho, por aí. Porque quando a gente chegamos não tinha um rio, eu fiquei uns 3 anos aqui só treinando com os meninos aí nesse areião. Né? Então, não tinha enchente. Depois que pôs o rio, já teve 2 enchentes. Vinha para visitar e gostei do lugar e já comecei assim a gostar bastante daqui, aí eu fiquei por aqui. Aqui era muito difícil, assim, não tinha, na verdade estava começando a se formar ruas, né? Muitas ruas não tinha ainda, então assim foi uma época assim que só tinha mesmo os terrenos, né? Não tinha casas, assim, as pessoas foram começando construindo e vindo para cá. A gente tem grande parte do bairro que é invasão, né? Então as invasões estão aí e as pessoas não se dão conta, assim, os governantes não se dão conta que a pessoa vem por falta de condição de viver em outro lugar. As pessoas vêm de fora ou fica sabendo que é terreno margem de córrego e vem e invade. Aí a prefeitura vem e derruba os cômodos que eles fazem. Aí daqui a pouco vem de outro tipo de pessoa e invade novamente. E aí eles vêm e derrubam. Existe o aterro sanitário, que é um problema também para o município, né? Que vários municípios trazem o lixo deles para Itaquá, né? Esse aterro sanitário é um problema aqui no Alto Tietê. Porque teve uma explosão, né? Os gases tem famílias vivendo situação de muita dificuldade lá embaixo. Inclusive lá perto do aterro parece lugar de guerra mesmo.
Isso aqui, há 50 anos atrás, ainda era limpo. Aqui a gente tomava banho, aqui havia uma ilha, uma lagoa com uma ilha no meio. Até uma certa ocasião fizeram uma boate dentro dessa ilha. E tinha uma ponte que atravessava para chegar nessa ilha. Uma pequena, ilha pequena. Mas hoje foi tudo aterrado, ó, transformou-se em campo de futebol, lá tem um terminal rodoviário. Então, quer dizer, é o progresso, sei lá, que seria isso, né? Mesmo antes desse córrego, tem digamos, um outro córrego, que até hoje, assim, eu não sei, eu não procurei saber também, eu não sei o que é. Então, o que acontece? A gente acha que tem óleo aí, e vai pra onde? Pro rio Tietê, porque esse canal vai todo pra lá. E tem as enchentes, porque esse rio, ele é construído, esse canal, ele é construído contra o rio. O engenheiro legalzinho, ele foi lá, construiu o caminho pra subir contra a descida da água. Me poupe, né? Até eu que sou mais bonitinha, tinha que fazer uma coisa, né, pra descer junto no córrego, tudo. Mas assim, eu acho que assim, acho que tenho quase certeza que esse córrego que desce dos outros bairros deve vir lixo, esgoto de outros bairros que não são canalizados. O governo do estado normalmente ele não conclui uma obra totalmente. Aí primeiro faz a estrada, aí depois pode falar que faltou recurso, não teve recurso, vamos ficar só com a estrada mesmo e acaba se consolidando. Você traz outros problemas, né? Você traz a especulação imobiliária junto para as pessoas que vão querer, vai ter uma ocupação enorme para todo mundo querer ficar perto desse parque. Isso daí é natural e efetivo. Então eu acho que a nossa região tem que se tratar de forma diferente, porque é uma região que ainda tem uma possibilidade de recuperar urbanisticamente e você também combater as enchentes, que as enchentes são bem ocasionalmente ali, acontece bastante as enchentes. Dá para você trabalhar bem um plano para a cidade ter uma qualidade de vida boa e você conciliar também o desenvolvimento, mas tem que se preparar. Se não se preparar, nós vamos virar uma capital daqui uns 20 anos, vamos estar no mesmo estágio, mesmos problemas, mesmo caos, bem desenvolvido concretamente, mas não aquele mesmo lugar, né? Eu acho que o estilo de vida da nossa é diferente do pessoal da capital, um pouco bem mais tranquilo, essa tranquilidade que nós temos hoje de caminhar aqui numa boa, de manhã, ficar em casa, tipo, às vezes o portão tá aberto, tá de boa, não acontece nada, bem tranquilo. Nós vamos perder um pouco disso, se acontecer isso realmente, efetivamente. O saneamento ambiental, ele passa por esgoto, passa por resíduos sólidos, abastecimento de água e a drenagem. Então, quando a gente vê um asfalto, né, vê uma guia, a gente está falando da drenagem. E a gente tem sérios problemas em toda a região com essa drenagem, macrodrenagem, porque nós temos um solo muito impermeabilizado, né, e isso traz uma série de consequências. Então, quando eu falo de saneamento ambiental, eu estou falando destes 4 pontos. Quando fala na questão de esgoto, muita gente já aponta as indústrias. Porque, né, as indústrias estão poluindo o rio Tietê. E, na verdade, quem polui mais o rio Tietê é o esgoto doméstico e não as indústrias. Porque hoje as indústrias, depois de tantos anos, e elas com todos os seus interesses econômicos, elas se adequaram à legislação ambiental. Pelo menos as grandes indústrias se adequaram à legislação ambiental.
a gente vê uma questão que é complicada, que é o quê? O poder econômico definindo a vida de milhares de pessoas. O que acontece? A população acaba não ficando sabendo, acaba não participando desse processo, até porque existe também um processo muito forte na questão da comunicação, de desarticular as pessoas. Até porque, primeiro, se aquela obra vai impactar a vida de milhares de pessoas, por que não ouvir aquela população? Mas a gente vê o quê? Tanto da parte do Estado, dos municípios da região, uma questão de dificultar a informação, de fazer com que as pessoas realmente não saibam o que está acontecendo, para que elas não tenham a possibilidade de ajudar na tomada de decisão. Como, por exemplo, nessa obra que impactou essa região. O Rodoanel também era um outro ponto que a gente precisaria criar outros métodos de participação, para que as pessoas consigam minimamente saber o que vai acontecer e também contribuir para a tomada de iniciativa. Em cima desse rio, segundo comentários, né, porque não se definiu bem o traçado, vai passar o Rodoanel por elevado. Vai ser um viaduto, não sei se uma coluna de cada lado do rio, se vai ser à esquerda dele ou à direita. Vai passar o Rodoanel aqui em cima, um viaduto que vai ter, dizem que 4 quilômetros, para descer lá perto da Nova Poá. Então o pessoal aqui está todo empolvorosa porque eles não estão querendo pagar nas desapropriações o valor de mercado, né? Então não se sabe o que vai acontecer com esse povo, né? Quando a marginal foi construída, de certa maneira ela cumpriria a função que hoje é atribuída ao Rodoanel, né? Ela circundaria a região mais ocupada da cidade e uniria os principais pontos de saída de São Paulo. Então é a mesma lógica do Rodoanel. Será que o Rodoanel vai repetir aí os problemas da marginal? Nós vamos observar, né? Sempre que nós pensamos aí em transformações, é preciso pensar quem vai se beneficiar, quem vai sair prejudicado e pensar muito para ver se não é possível encontrar uma solução mais adequada, uma solução que, na minha opinião, deve contemplar os interesses dos moradores, né, da cidade. A água nunca tinha subido essa rua, nenhuma dessas outras ruas aí. Aí depois que eles mudaram o curso do rio lá, para passar a beira na casa do pessoal, aí o rio transbordou e chegou a atingir até uma viela que tem lá na frente, que nunca tinha acontecido. Aí atingiu o céu, as casas ficou tudo lotado aí do Jardim Romano, né? E aí depois, no decorrer das chuvas, o pessoal já ficava preocupado com o que ia acontecer. E na periferia, como não tem condições nenhuma, explode aqui, né? Eu acho que é muito difícil as coisas, porque as pessoas olham as coisas do ponto de vista do capital, do dinheiro. A questão do turismo ecológico, do meio ambiente, na minha visão, é uma questão muito de elite, que é uma elite mais intelectualizada mesmo. O povo, ele vê aquilo que dizem para ele que ele tem que fazer, né? Então, como se nós fôssemos o responsável pelo lixo, que nós somos o responsável pela sujeira, né? E a elite desfruta das benesses do meio ambiente, que são espaços já muito bem estruturados, que as pessoas visitam, exploram aquela área de natureza, mas ao mesmo tempo degrada. Eu acho que como instância hidromineral é mais um título simbólico, porque essa água dá nome, água Poá, todo mundo conhece água Poá, mas o que ela deixa de ir para a cidade? Nada, porque olha, se você quiser entrar ali para ver, não pode. Se ela tivesse uma contrapartida, fazer um parque, né, tudo bem. Mas nada, ela extrai a água, daí leva embora e vende, e fica com lucro e acabou o assunto. Não tem contrapartida, eu acho. Eu penso assim, que para ser instância hidromineral, teria que ter muito mais coisas. Um hotel, um parque de águas, né? Como a gente vê nas outras cidades que são instância hidromineral também, né? Teria que ter mais coisas para dar esse suporte. Só tem o título de instância hidromineral, mas o que quer dizer isso, né? A gente tem discutido muito isso dentro do coletivo, como que a gente faz mobilização social e que essa mobilização social dê frutos, né, que não seja uma coisa passageira. Nossa região, cada um
sindicato seu. Isso é ruim, é péssimo isso, é muito ruim. Ó, voltando nessa questão dos municípios, rola muita individualidade se você for pegar. Uma cidade não conversa com a outra. Embora a gente tenha a perspectiva, nós temos um consórcio de desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê, o Condemate. Só que acontece, você vê o quê? O individualismo mesmo. Cada cidade lutando pelo seu ideal, mas não pensando em conjunto. Até porque problemas locais precisam ter uma articulação local. E o que a gente não vê? A gente não vê isso. A gente vê o quê? Uma atividade muito individualizada. Existe essa crise de ego mesmo. Uma cidade quer ser melhor que a outra e acaba não dialogando. Até porque, por exemplo, nós temos uma coisa em comum. O Rio Tietê, nós temos 5 represas na região, nós abastecemos parte da região metropolitana. Nós temos aí 5 represas, que é a represa de Ponte Nova, Paraitinga, Biritiba, a de Jundiaí, e também a de Itaçupeba. Só que a gente vê na contrapartida o quê? Uma falta de articulação regional, mas uma articulação plena, não uma articulação que seja apenas lá com os chefes de prefeitura, com os prefeitos da região, mas seja uma articulação que permita a região conhecer cada uma das cidades e consiga lutar por questões conjuntas. E a gente não vê isso. Infelizmente, o que o Fábio disse é muito coerente e vai muito no sentido de cada um tá brigando pelo seu, esquecendo do vizinho que mora ao lado. Cada um pra si aqui, não tem essa daí não. Ferraz canalizou o rio lá. As enchentes que dá aqui em Poá é muito em função disso. Eu nunca vi você alargar um rio da nascente para a foz. Você teria que alargar o rio da foz para a nascente, né? Para a água que vinha e ia alargando. Não, eles alargaram lá em Ferraz, a água desce com uma velocidade incrível quando chega aqui em Poá. O rio é mais estreito, ela espalha. Perigoso talvez seja o exemplo de São Paulo para essas cidades, né? Perigoso talvez seja as pessoas começarem a imaginar que devam aplicar na sua própria cidade um modelo de relacionamento com o rio que em São Paulo se formou historicamente, mas que hoje já está muito claro que teve um custo humano muito alto, né? Um custo social muito alto. Então talvez o problema maior para as cidades aí do Alto Tietê seja elas quererem repetir São Paulo, não olharem São Paulo de um ponto de vista crítico. Então elas têm que olhar para São Paulo, pensar o que é bom para o morador, o que não é bom para o morador e tentar, digamos, aproveitar o exemplo paulistano para preservar, não preservar aí numa forma idealizada, congelada no tempo, porque o tempo exige mudanças, né? A vida é mudança, a natureza muda também. Então, mas pensar no sentido do bem-estar do morador e pensar como o morador precisa de árvores, como o morador precisa de um rio limpo, como o morador precisa de pássaros, de animais. Eu acho que isso que a gente precisa ressaltar sempre, né? Que preservar o rio é preservar a sua vida, né? Preservar uma maneira melhor de você viver esse tantinho de tempo que a gente passa aqui na Terra. Independente de religião, de culto, a gente tem que preservar o nosso bem maior, que é a água. É a vida, né? A água é vida. Você começa matando a vida, aí não vira. E acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Ei,
Essa nascente ela vai para o Guaió, que é um afluente principal do rio Tietê. O Guaió, aqui subindo aqui, vai para Sete Cruz, vai sair na Pedra do Elefante, divisa com Ribeirão Pires. O Guaió tem a margem dele, tem lugar que tem 8 metros de fundura. E a Sabesp que diz que cuida dele, entendeu? Agora o que acontece? Tem que preservar isso daqui, porque essa mata aqui que faz essa água jorrar dia e noite. Às vezes todo mundo pensa que a água vem da caixa mesmo, né? As crianças, né? E informar um pouco sobre isso, mas é um pouco disso. Aqui é legal até ficar só ouvindo, sabe? Parada, é louco isso aí. Aqui, né? E aqui a gente tá perto de São Paulo, gente, né? Eu me reconheço como suzanense, um nato suzanense, e que quer, assim, ajudar na construção dessa cidade, mas com uma dinâmica diferente, que não permita a gente importar o padrão de vida da capital, mas que a gente tenha, assim, uma forma de vida diferente da capital, uma forma de vida que respeite a nossa diversidade, que respeite a nossa visão de mundo, e mais do que isso, que permita a região do Alto Tietê ser a grande potência que ela merece ser e que ela tem potencial para poder ser. Democratizar as discussões sobre a cidade, né? Quando a gente pensa mesmo no projeto de despoluição do rio Tietê, como a gente faz a população participar do projeto de maneira mais consciente, mais ativa, não só apoiando através de um abaixo-assinado ou através de um comparecimento a um ato em defesa do rio, no dia do rio Tietê. Como a gente faria isso, né? Como a gente faz esse projeto de despoluição do rio Tietê ser mais participativo, estar mais presente no nosso dia a dia? Porque ele ainda é muito distante, né? Todo mundo quer a despoluição do rio, qualquer pessoa que passar aqui na rua e você perguntar: você apoia a despoluição do rio Tietê? Evidentemente ela vai dizer que sim. Como a gente poderia fazer isso? Eu penso que uma das formas seria incorporarmos os professores do ensino fundamental e médio e as diferentes escolas ao redor da bacia do Alto Tietê. Então eu penso que a escola tem um potencial enorme, né? Se nós conseguirmos aí convergir a universidade, o ensino fundamental e médio, o poder público, eu acho que nós teremos possibilidade de pensar de maneira mais democrática, de maneira diferente do que foi pensado no século XX. Porque há muitas propostas de transformação do Tietê. Os urbanistas, engenheiros, há muito conhecimento criado, muita reflexão acumulada sobre o rio, sobre como recuperá-lo para os moradores. O que nós precisamos é fazer com que isso circule, com que isso seja discutido, com que isso em algum momento se transforme em uma vontade transformadora. Eu acho que isso aí é uma coisa que teria que ter um movimento nacional para poder não só manter a água daqui, como a água do país inteiro aí, porque não vai muito tempo, o pessoal vai começar a brigar por causa de água do jeito que brigam por causa de petróleo, né? Porque a água é vida, né? E o homem é o bicho que mais polui aquilo que é a vida dele. Então, que nem eu falo para você, se você for observar bem a natureza, a anta, que o pessoal diz que anta é um bicho burro, ela não faz a necessidade dela do lado que quando chove a água corre para a água que ela bebe. Do alto do morro eu vejo um cruzeiro, eu vejo um povo, mas aqui embaixo eu corro, eu corro, eu corro, eu corro. Do alto do morro eu vejo a paisagem, um mundo novo. Mas aqui
aqui embaixo eu peço socorro, socorro, socorro. É que a vazia lagoa, a carroça atolou e se afogaram os animais. E no barro da estrada eu carrego uma cruz de 1000 anos atrás. Mas que a casa caiu, é que a ponte partiu e a bebida viciou o pai. E sem ele nem ver eu saí de minha terra, e quem é que não sai? No alto do morro os eucaliptos cheiram bem, mas aqui embaixo meu corpo secou, eu fiquei sem ninguém. Do alto do morro eu sinto o poder de estar perto do céu, mas aqui embaixo não tenho palavras para pôr no papel. Emo, que seguiu dentro de mim, quanto mais subo a ladeira mais distante fica o fim. Emo, que seguiu dentro de mim, quanto mais subo a ladeira mais distante fica o fim. Emo, que seguiu dentro de mim, quanto mais subo a ladeira mais distante fica o fim.